Boa noite a todos, senhoras, senhores, jovens aqui presentes. Estamos muito felizes ao recebê-los em nome da União Municipal Espírita de Livramento. A todos nossos vizinhos, cidades vizinhas que aqui se encontram, a nossa fronteira querida chamada Fronteira da Paz. Estamos muito felizes em receber o nosso companheiro, amigo, irmão, conferencista Sérgio Lopes. Toda atividade, toda tarefa que realizamos, sempre iniciamos com uma prece. A prece nos aquieta, a prece nos torna receptivo. Então nós vamos convidar a nossa irmã Ana Becker, responsável pelo departamento de divulgação. Ela proferirá a prece para nós. Vamos então procurar harmonizar os nossos pensamentos, aquietar os nossos corações e buscar a presença de Deus, nosso Pai, nosso amado Mestre Jesus, todos os amigos espirituais aqui presentes, pedindo, Senhor, agradecidos estamos pela oportunidade de refletirmos um pouco sobre a doutrina espírita, de recebermos essas vibrações de paz, de harmonia, de serenidade. Permita-nos, Senhor, bem aproveitarmos estes momentos para que possamos aprender mais e nos transformarmos em criaturas melhores. Que o Teu amor, Senhor, envolva cada um aqui presente e todos os a nós legados. Que a Tua paz, a Tua luz, possa permanecer com cada um, possa envolver esta cidade, a cidade vizinha, e se irradiar daqui por todos os cantos. Mais uma vez, obrigada. Que assim seja. A continuar, a nossa irmã Cristina Fervença, representante da Associação Médica Espírita de Livramento. Ela fará a apresentação do nosso conferencista da noite. Associação Médica Espírita de Livramento. Obrigada, Nery. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é uma honra e um privilégio poder apresentar um colega tão querido como o Sérgio, que eu já tive oportunidades outras de ouvi-lo. E eu espero que para todos nós seja de um grande aprendizado. Sérgio Luiz da Silva Lopes, médico, psiquiatra e psicoterapeuta, especialista em psiquiatria pela Associação Médica Brasileira e Associação Brasileira de Psiquiatria. Psicoterapeuta com formação em psicoterapia psicanalítica, abordagens transpessoais da consciência. Exerce a profissão em Pelotas, Rio Grande do Sul, ex-diretor clínico do Hospital Espírita de Pelotas, trabalhador do Lar Espírita Assistencial Irmão Fabiano de Cristo, conferencista nacional e internacional pela Associação Médico Espírita do Brasil e pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a FERGS. Já proferiu palestras por todo o Brasil e no exterior, em países como Uruguai, Portugal, Espanha, Alemanha, Suíça, Bélgica e Inglaterra. Fundador e presidente da AME Pelotas, Associação Médico Espírita de Pelotas. Escritor e autor do livro Leis Morais e Saúde Mental. Sérgio. Inicialmente eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar de volta depois de alguns anos. Quanto tempo, né? Uns 7 anos mais ou menos, né? Quando estivemos pela última vez aqui em Livramento. E é sempre uma alegria poder retornar. Nem sempre é possível estarmos
tão presentes quanto gostaríamos pelo tempo que nos divide em tantas atividades em vários lugares. Mas como filho da fronteira também, já que eu sou um filho de Bagé, e Bagé faz divisa com o Uruguai, me sinto muito à vontade numa cidade que tem fronteira com Rivera, do país do Uruguai, né? Espero que essa temática, que é o impacto da espiritualidade na saúde, possa ser útil para todos no sentido prático das suas vidas. Porque nós temos observado muito, seja como médico, psiquiatra, seja na atividade espírita, muito sofrimento. Principalmente sofrimentos emocionais, de perturbações espirituais, que assolam todas as pessoas em todos os países. Porque se há algo que não nos diferencia, é o sofrimento. O sofrimento é igual no Uruguai, é igual no Brasil, é igual na Inglaterra. Todos nós temos desejos, sonhos, ambições, angústias, dores, tristezas, ansiedades, vazios. E realmente nós vivemos uma época que precisamos fazer algumas reflexões para levarmos a nossa vida de uma forma mais satisfatória. Ao contrário do que muita gente pensa, nós não estamos vivendo uma era de infelicidade. Nós temos acostumado a ouvir que nós vivemos tempos muito difíceis, que vivemos uma época de muitas dores e muitos sofrimentos. Mas a verdade é que nunca a humanidade desenvolveu tanto quanto nos últimos 100 anos. Talvez os últimos 100 anos tenham sido os últimos anos em que a humanidade resolveu avançar de uma forma mais satisfatória, mais do que todo o período da humanidade. Quem aqui gostaria de viver mais de 100 anos? Levanta a mão, por favor. Só? Os restantes querem viver 200? Tu também? Todos nós hoje já temos uma perspectiva muito boa de vivermos mais. Existe um desafio, vivermos mais e bem, né? De chegarmos aos 90, aos 100 anos com saúde física, com saúde emocional, com saúde espiritual. Mas estamos caminhando nessa direção. Nunca como hoje, nós temos pessoas acima dos 60, 70, 80 anos com atividade produtiva e desempenhando funções que até bem pouco tempo atrás seria quase impossível disso se realizar. Bem pouco tempo atrás mesmo. Se nós fizermos uma pequena revisão, veremos que lá por antes dos anos 50, se acreditava que nós tínhamos pouco menos do que 5 bilhões de neurônios, o que é muito pouco. Mas não se tinha instrumentos ainda para saber a quantidade certa. Então, antes dos anos 50, uma pessoa quando chegava aos 45, 50 anos, ela já estava velha. Não é isso? O homem colocava um boné, ia jogar dama e falar das maravilhas que era o seu passado. O que é mentira, né? Porque geralmente foi muito ruim. As mulheres chegando já no climatério, que é uma idade hormonal, 50 anos, normal por decréscimo da atividade hormonal, já se achavam velhas, iam fazer tricô, nada contra o tricô, mas só tricô, não dá, né? E se reunir com as amigas para falar da vida alheia, para se distrair, né? E o fato é que nós, naquela época, tínhamos uma perspectiva, uma estimativa média de vida de 50 anos, 55 anos de idade. A pessoa, quando passava dos 50 anos, 60 anos, já era uma glória. Mas depois dos anos 50, principalmente com o advento da microscopia eletrônica,
Nós tivemos um salto de constatação de neurônios, não são 5 bilhões. Já se sabia com os primórdios, lá no início da microscopia eletrônica, que nós tínhamos 50 bilhões de neurônios. Muito, né? Parecia bastante. 50 bilhões de neurônios. E aí já ficamos mais otimistas, já se começou a dizer que a velhice era uma coisa mais psicológica do que física. Porque sobrava neurônio. Muitos deles não eram sequer utilizados, e mesmo já sabendo que morria em média, e morre em média em torno de 15 mil neurônios por dia, isso é muito pouco perto das constatações que se chegava. Mas foi depois dos anos 70, com instrumentos mais apurados, que se percebeu que nós não temos 50 bilhões de neurônios, nós temos 70 bilhões de neurônios. E, contrariando aquilo que se pensava, que os neurônios não se reproduzem, já se começou a perceber que os neurônios têm uma capacidade de estabelecerem novas redes neurais, dependendo da atividade mental da pessoa. Se a pessoa ficar sentada, falando da vida alheia e fazendo tricô apenas, ela vai usar apenas um feixe de neurônios. Mas se ela fizer isso e outras coisas produtivas, ela vai provocar estímulos em outras direções e vai criar estradas colaterais no cérebro, tornando a vida mental mais produtiva. Mas foi nos anos 90, dos anos 90 para cá, com aparelhos mais precisos, que se deu conta que nós não temos 70 bilhões de neurônios. Nós temos em torno de 100 bilhões de neurônios. E nós, homens, temos alguns bilhões a mais que as mulheres. Para nada. Porque não chegamos a utilizar. É uma reserva técnica para o futuro. Porque no momento nós ainda não estamos utilizando. Mas o fato é que nós já sabemos que a nossa vida mental depende muito mais do que nós fizemos com a nossa cabeça do que o que a nossa cabeça faz com a gente. Existe uma crença de que nós somos passivos, sujeitos às doenças, sujeitos aos acontecimentos e não temos muito o que fazer. Não é verdade. Nós temos uma participação ativa. Então nós vivemos hoje uma época muito melhor. 50 anos atrás, isso aqui era impossível. Primeiro, eu não teria chegado em Livramento. Demoraria bastante tempo para chegar. Segundo, provavelmente, um local não teria som, instrumentação técnica suficiente para se fazer ouvir uma palestra como essa. Não teria como se gravar e levar os vídeos, as imagens para outros lugares. Então, salvo a pessoa que vivesse como um aristocrata, que tivesse muito recurso naquela época, a maior parte das pessoas viviam em condições muito difíceis. Imaginem, hoje não está tão frio hoje à noite, mas num dia frio, há pouco mais de 50 anos, algumas pessoas aqui viveram isso. Não tinha chuveiro elétrico, ou pelo menos não tinha água que pudesse circular de uma forma consistente para poder movimentar a energia elétrica. A água era aquecida no fogão a lenha. E a água que era aquecida no fogão a lenha servia para o banho de toda a família. Numa família de 5 pessoas, o homem era o primeiro que tomava o banho. É verdade. Depois a mulher. Depois o filho mais velho. Por último, o pequenininho. Com a água que sobrava, né? Porque não se tinha como fazer como nós temos hoje. Imagine uma pessoa, há 70 anos atrás, com uma dor de dente. Vocês já tiveram dor de dente? Não tem nada que termine mais rapidamente com uma pessoa do que uma dor de dente. Não se sabia o que era pior, era a dor de dente ou ir ao dentista da época. Porque o dentista da época não tinha muita alternativa a não ser arrancar o dente ou fazer alguma coisa ali sem anestesia. Então, quando a pessoa diz assim, no meu tempo era melhor, ela está provavelmente lembrando de alguma coisa muito específica, muito boa, que aconteceu na sua vida. Porque, no geral, os recursos que nós temos para sermos felizes hoje são muito mais numerosos.
Vai depender muito mais do que nós vamos fazer com as coisas que nós temos, do que, na verdade, termos já coisas suficientes para sermos felizes ou tristes. Mas vamos fazer um levantamento aqui, porque eu estou curioso para saber mais ou menos a idade de vocês. Levanta a mão aqui. Quem é que assistia a televisão ou já ouviu falar que antigamente se assistia a televisão com uma antena interna e se colocava um bombril na ponta da antena? Por favor, levanta a mão. É aqui, viu? Nossa, aí tem bastante gente. Tem bastante jovens com bastante idade aqui, né? Para vocês que são menores, que não sabem dessa história, o negócio é o seguinte: não existia TV a cabo, ou por sinal, um sinal eficiente. A imagem era captada através de uma antena, externa ou interna, e para melhorar a imagem, ou para ela entrar, se colocava bombril na ponta, que não adiantava coisa nenhuma, né? Eu me lembro disso. Se colocava o bombril, a gente mexia a antena para um lado, para o outro, e de vez em quando aparecia uma imagem, parecia um espírito, que a gente não via muito bem, né? E a gente ficava torcendo que a imagem aparecesse. Televisão preto e branco. Televisão preto e branco, um único canal, uma única televisão em casa. Não tinha 2, 3 televisões. Às vezes era uma única televisão na quadra inteira. A vizinhança se reunia para ver a novela ou para ver o jornal, para assistir, né? E o que acontecia? Nós tínhamos televisão preto e branco, mas nós dávamos um jeito naquela época, não dava? Como era o nome daquele papel que a gente colocava na frente para a televisão ficar colorida? Papel celofane. Quando a gente queria assistir a televisão colorida em tom vermelho, a gente colocava papel celofane vermelho. Quando queria ver azul, a gente colocava azul. Quando colocava verde, ficava verde. Era a televisão colorida. Até que lá nos anos 70 veio a televisão colorida. Era uma maravilha. A gente enxergava as cores e achava aquilo uma beleza. Hoje a gente nem dá bola muito para isso, né? Interessante isso. Porque quem viveu isso sabe do valor que essas coisas que depois avançaram têm. O valor que é hoje poder assistir uma programação ao vivo. Não se tinha quase programação ao vivo. Mas algo acontece conosco que as coisas que foram muito boas depois de um determinado tempo, elas se tornam comuns. O carro que se queria tanto, de repente, já está ultrapassado. Nós queríamos tanto um computador moderno, daqui a 2 semanas, 3 semanas, já surgiu um novo e aquele já ficou ultrapassado. E dos anos 80 para cá, através da internet, da computação, aquilo que demorava dias ou meses para acontecer, começou a acontecer em horas. A gente se comunicava por carta. Lembra de como é que era a carta? Ia se comunicar com uma pessoa de outra cidade, escrevia uma carta, tinha que ir até o correio, botava, demorava 2 dias para chegar no destino, a pessoa lia, respondia 2 dias pelo menos para voltar, era 1, 2 no máximo cartas por semana. Hoje, a gente aperta um botão, a comunicação chega instantaneamente do outro lado e a resposta chega imediatamente desse lado aqui. Nós tínhamos mais tempo antes, porque não tinha muita alternativa, nós precisávamos esperar. Não tinha outro jeito, éramos obrigados a esperar. Hoje, nós não precisamos mais esperar. E no tempo que nós usávamos para fazer outras coisas, hoje nós ocupamos com as mesmas coisas. O que torna a vida dos anos 80 para cá uma vida mais neurótica. Nós ficamos mais ansiosos, porque nós estamos mais ocupados. O conjunto, o número de informações que nós recebemos é infinitamente maior
do que quem viveu nos anos 70, 60. Nós não temos como hoje absorver o conteúdo de acontecimentos e de notícias de uma maneira saudável. Então, mais do que nunca, nós precisamos de novos ingredientes para sabermos viver a mesma vida. Foi dos anos 70, 60, 70 para cá também, que a medicina deu um grande avanço. A medicina, através das medicações e através dos exames, conseguiu fazer com que a expectativa média de vida, que beirava em torno de 50, 60 anos no máximo, hoje já esteja aqui no Rio Grande do Sul em torno de 75, 80 anos de idade. 75 anos para os homens, 78, 80 anos já para as mulheres. Curioso, porque nós temos mais neurônios que as mulheres, mas as mulheres vivem mais do que nós. E aí tem uma questão difícil de entender. Por que as mulheres vivem mais do que os homens, né? As mulheres juram que é porque são melhores que os homens. E os homens juram que é porque elas matam os homens primeiro, né? Então aí, nós estamos vivendo mais. Nós estamos vivendo quase o dobro do que nós vivemos naquela época. A medicina tratou de nos trazer saúde. Quem faz medicina preventiva hoje, quem faz exames regulares, dificilmente vai desencarnar, vai morrer de doenças comuns. Porque a maior parte das doenças hoje elas são detectáveis, são passíveis de prevenção. Quem acaba sucumbindo de infarto ou de AVC por taxas metabólicas é porque não foi fazendo exame de sangue anualmente. Porque se a pessoa estiver vendo a glicose, o colesterol, o triglicerídeo direitinho, ela tem como controlar isso. E ela vai morrer de outra coisa, mas não daquilo. O próprio câncer, doença tão temida, hoje se sabe que quando se pega no início, a maior parte dos cânceres são curáveis. Ou tratáveis. A pessoa continua tratando e vive. Passa dos 80, dos 90 anos, desencarna de uma outra coisa. Então nós vivemos uma época que, se nós nos cuidarmos, nós temos condições de levar uma vida muito melhor. A medicina nos mostrou que nós temos condições de vivermos melhor sob o ponto de vista material. Temos condições de viver mais, temos condições de promover saúde. Se descobriu que a pessoa que se mexe vive mais do que a pessoa que fica parada. Certo? Que não é novidade, todo mundo sabe disso. Mas, sob o ponto de vista médico, isso não deixa de ser uma novidade. Pessoa que caminha, pessoa que faz uma atividade física, que mexe com a sua musculatura, melhora as taxas, melhora o desempenho, melhora a cabeça também, as articulações, menos doenças reumáticas, menos limitações físicas, menos frio no inverno, mais juventude. Atividade física. Todo consultório médico hoje faz parte da formação médica. O médico tem que orientar o seu paciente sob o ponto de vista físico, porque faz parte da saúde. Ele pode receitar o remédio, mas a academia, as escolas de medicina nos ensinam que nós temos que estimular os pacientes a terem atividades físicas. A psicologia nos demonstrou que a nossa vida emocional é tão importante quanto a nossa vida física. Já está demonstrado pelos estudos baseados no estresse que uma pessoa que tenha muita irritabilidade, que a pessoa que tenha muito rancor, muita mágoa guardada, muitos desgostos, ela está mais sujeita a acidentes vasculares cerebrais, a disfunções neurovegetativas, a distúrbios gástricos, digestivos, a problemas neurofisiológicos e problemas psiquiátricos, então nem se fala. Depressões, ansiedade, pânico, transtorno do humor, bipolaridade, problemas de relacionamento, déficit de atenção, hiperatividade, todas essas coisas estão relacionadas à qualidade de vida emocional que nós temos. Isso a gente aprende na faculdade. E todo médico e todo psicólogo que se preze, que estude, ele aprende que tem que cuidar da sua saúde emocional. Porque senão acontece que nem a lâmpada, começa a estourar as coisas do nosso corpo e os nossos neurônios começam a falhar, né?
É verdade. A nossa vida emocional, portanto, já faz parte do conhecimento científico que interfere na saúde. A nossa saúde depende, para estar bem, dos nossos cuidados emocionais. Isso pode parecer uma redundância, mas há bem pouco tempo atrás não se sabia disso. Quantas vezes nós já nos deparamos com os transtornos da modernidade, como a depressão, como as ansiedades, e depois dos tratamentos médicos, psicológicos, é que a pessoa vai conseguir ter uma reação satisfatória para voltar para a vida e ter prazer nas coisas. Só que, nessa mesma perspectiva, nós já estamos vivendo mais, nós temos mais conforto material, os problemas socioeducacionais vão sendo resolvidos. Em alguns países mais desenvolvidos já estão resolvidos. Inglaterra, França, Espanha, Suécia, Holanda, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo. Nós temos ido fazer palestras nesses lugares. Mas, quando a gente está fazendo uma palestra num país desse e a gente ouve que um jovem de 14 anos se atirou na frente do metrô e se suicidou, e que os idosos estão sendo levados pelos filhos para praticarem eutanásia, o suicídio assistido, a eutanásia em crianças, quando nós vemos que no Brasil o índice de suicídios é de em torno de 4 pessoas para cada 100 mil habitantes, é bastante? 4 pessoas para 100 mil habitantes. No Rio Grande do Sul somos 10. É o estado que tem mais suicídios do Brasil. E o Uruguai é um dos países que tem mais suicídios da América Latina. Então o Rio Grande do Sul e o Uruguai somam um número muito grande de suicídios. Mas em países da Europa, como a Bélgica, são 40. Em países desenvolvidos, onde não há problema de educação, não há problema de medicina, não há problemas sociais, os índices de suicídio são 2, 3, 4 vezes maiores que no Brasil. Os índices de depressão são superiores aos índices de depressão no Brasil. Os transtornos de ansiedade são superiores aos índices no Brasil. Como explicar isso? Como que nos lugares onde existe o progresso material, onde existe o conhecimento, o aculturamento, o enriquecimento mental das pessoas, seja exatamente nesses mesmos lugares onde se encontre as taxas da decadência do sentido da vida. Os jovens não encontrando mais motivo para viver. Falávamos num desses países na Europa e um colega perguntou: como que tu explicas isso? Como que no Brasil vocês têm menos suicídios do que nós? E a resposta foi direta: porque lá, aqui no Brasil, nós temos espiritualidade. Vocês perderam. A palavra mais importante desse momento, minha gente: espiritualidade. Porque nós demoramos muito tempo para avançarmos sob o ponto de vista material. E achamos que desenvolvendo através da matéria, através da vida emocional apenas, isso seria o suficiente para sermos mais felizes, para termos mais realizações. Mas o que nós estamos vendo é que aqueles valores esquecidos da religiosidade, da espiritualidade, daquele Deus que a gente aprende na infância, de que a vida continua e de que ela tem uma dimensão além da matéria, esses valores que foram legados ao esquecimento, deixados de lado porque pareciam coisas do passado, coisas que não tinham mais importância, hoje nós vemos que são tão importantes quanto cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da alma também. Hoje de manhã estávamos conversando com os colegas aqui de Livramento
e se Deus quiser até o final do ano está fundado em Livramento a Associação Médico Espírita de Livramento. Como já existe a Associação Médico Espírita de Pelotas, do Rio Grande do Sul, e mais de 40 associações médicos espíritas no Brasil inteiro, e várias associações médicos espíritas no mundo, aonde, com um grupo muito grande de colegas, nós temos empreendido um esforço para desenvolvermos esses ideais. Para quê? Para que o espírito volte para a medicina. Para que o espírito volte para a psicologia. O espírito, a religiosidade, não é assunto de religião apenas. É assunto de ciência. E vocês sabem por quê? Porque nos últimos anos, mais de 1.200 estudos apontam que as pessoas que têm espiritualidade vivem melhor, adoecem menos, vivem mais, têm menos depressão, se recuperam mais rápido de doenças, não se suicidam, têm menos infarto no miocárdio, melhor imunidade. Nas escolas americanas, atualmente, mais de 80% das escolas já têm cadeiras obrigatórias ou optativas de medicina e espiritualidade nos seus currículos. O Dr. Harold Koenig, um americano que não é espírita, mas é um estudioso dos fenômenos religiosos, ele nos traz, através de evidências científicas, que as pessoas que têm uma crença, uma espiritualidade, que dedicam a sua vida a uma fé, elas têm dados de saúde mais satisfatórios. Adoecem menos. Menos depressões. Melhor qualidade nos seus relacionamentos afetivos. Maior qualidade na vida familiar, no relacionamento com os filhos. Portanto, se em medicina vale que atividade física faz bem para a saúde, se em psicologia vale que cuidar da mente faz bem para a saúde, se as pesquisas científicas mostram que quem tem espiritualidade faz bem para a saúde, isso tem que ser assunto de medicina também. O médico não pode mais, no seu consultório, dizer assim: eu não misturo religião. Eu não quero saber de assunto de espiritualidade. Isso aí é para a igreja, é para o centro espírita, eu não me misturo. Vai ter que se misturar. Porque se está vendo que esses dados, esses achados espirituais interferem diretamente, estamos falando da saúde física. Então, é que isso precisa ser estudado também. Para quem é espírita, não há novidade nessa minha colocação. Porque nós sabemos, desde que a doutrina espírita surgiu, que os fatores espirituais são os que movimentam as energias que compõem a vida física. As nossas doenças, elas não nascem, na sua grande maioria, principalmente as doenças sistêmicas, as doenças chamadas funcionais, os distúrbios orgânicos, crônicos, que não têm uma etiologia, uma causa orgânica bem definida, como por exemplo as infecções, elas nascem primariamente, principalmente no campo espiritual. No nosso campo energético, todos nós temos um campo energético. Todos nós somos espíritos e estamos num corpo físico. E esse campo energético ele pode estar mais saudável ou menos saudável. E esse campo energético depende muito do que nós fizemos com a nossa vida espiritual. É por isso que a gente se aproxima de uma pessoa, às vezes, e tem uma boa sensação. E gosta de estar com aquela pessoa. E aquela pessoa passa coisas boas. Todos nós sentimos isso. E o contrário também. Tem algumas pessoas que a gente, quando chega perto, diz assim: Deus me livre. Tomara que vá embora rápido, né? Porque tem algo de pesado. A gente chega a dizer, ela é carregada. Isso que nós não vemos com os olhos físicos, nós percebemos com a nossa sensibilidade. É o campo espiritual. No campo espiritual, de uma pessoa que desenvolve valores espirituais, que desenvolve a sua espiritualidade, que desenvolve virtudes, ela emana coisas boas.
Já uma pessoa materialista, uma pessoa mesquinha, uma pessoa que vive de sentimentos pequenos, pessoas que vivem falando umas das outras com inveja, e a inveja é um dos piores tormentos da nossa modernidade, porque é um verdadeiro sugador de energias. Essas pessoas normalmente acabam gerando ambientes negativos em torno de si. É por isso que incluir espiritualidade é fundamental para as nossas vidas. E isso não precisa acontecer deixando de lado as coisas positivas e boas e saudáveis da nossa vida material. Não podemos e não devemos deixar de lado o nosso conforto material, as aquisições materiais que nos fazem bem, o nosso lazer, o nosso esporte, as coisas que nos agradam, a convivência com os amigos, mas dar espaço também para as atividades espirituais, as atividades superiores, as atividades que nos enobrecem, porque isso nos trará resultados imediatos. Existem dois tipos de religiosidade. Existe uma religiosidade que nós chamaríamos de extrínseca, que é daquela pessoa que vai numa igreja, ou num templo evangélico, ou mesmo num centro espírita, mas ela não faz isso com fé. Ela vai como quem cumpre um protocolo, uma obrigação. Quando reza, reza de uma forma mecânica, como que cumprindo uma obrigação. Isso se chama religiosidade extrínseca. A pessoa vai na missa todo domingo porque aprendeu com a mãe que ela tem que ir na missa todo domingo. Ela está lá com a cabeça numa outra coisa, completamente fora dali. Ela não está ali, simplesmente cumprindo uma formalidade. Religiosidade extrínseca. As brigas religiosas, a minha religião é melhor que a tua, todas se situam dentro deste contexto. E existe a religiosidade que funciona, a religiosidade ligada à espiritualidade verdadeira, que é a religiosidade intrínseca. É aquela baseada no sentimento. É o espírito de religiosidade. Então, quando a pessoa reza, ela não reza, ela ora. Ela eleva o pensamento, ela pensa em Deus e ela pede, ela agradece, ela entrega, ela sente fortemente aquele contato superior. Quando ela vai num centro espírita, ela vai aberta para aprender desde o conhecimento as atividades espirituais daquela casa e posteriormente para doar de si, para fazer alguma coisa pelos outros. Religiosidade intrínseca. O espiritismo é uma religião de religiosidade intrínseca. Para ser espiritismo mesmo, é preciso que seja intrínseco. Porque no espiritismo não há rituais, não há aparatos litúrgicos, não há formalidades, de propósito. Porque, na verdade, nós precisamos desenvolver o que está por dentro. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? E eles não responderam. Num livro, ou numa escritura sagrada de algum povo, ou na Bíblia, ou no Alcorão. Não, não é ali que está escrita a lei de Deus. O que eles responderam? Na consciência. Portanto, a lei de Deus está escrita dentro de nós. Então, quando nós quisermos encontrar Deus, nós não temos que ir a algum lugar. A viagem que nos faz encontrar Deus é a viagem para dentro de nós. E na definição de espírita no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua reforma interior, pela sua transformação interior e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, o Espiritismo, por definição, ele se apresenta como uma doutrina que nos incentiva o desenvolvimento dos nossos atributos espirituais genuínos.
com uma prática muito interessante, porque nos dá a possibilidade de exercermos a espiritualidade também através dos centros espíritas, das obras espíritas, nas suas atividades energéticas, do passe, da oração, das reuniões mediúnicas, que têm se mostrado altamente eficazes para a saúde. Ainda hoje, no final da tarde, estivemos na rádio aqui em Livramento e o companheiro nos perguntou o que nos interessou ligar, por que eu quis entrar na medicina e associar espiritualidade. E eu, como sou de família espírita, foi muito fácil isso. Porque a minha família, já sendo espírita, eu desde muito cedo fui acompanhando os conceitos espíritas no centro espírita que eu frequentava, o Amor e Caridade em Bagé. Mas foi mais ou menos aos 14 anos de idade que eu tive uma experiência muito interessante. Nós fomos visitar um grupo de trabalhadores do centro espírita que eu frequentava, um rapaz portador de doença mental. Ele morava na periferia de Bagé, numa casa muito pobre, junto com a sua mãe. E quando nós chegamos na casa, porque a mãe não tinha condições de levá-lo no centro espírita, nós nos deparamos com uma cena que nos chocou. Ele estava acorrentado na cama. E ele emitia ruídos como se fosse um animal. E a mãe disse, eu tive que prender ele na cama, porque senão ele quebra tudo, ele se machuca, ele bate em todo mundo. Eu pensei, o que vai adiantar nós estarmos aqui? O que vai adiantar? Porque a nossa tarefa ali nada mais era do que fazer uma prece, ler uma leitura do Evangelho, aplicar o passe e ir embora. Isso não vai adiantar nada. Mas nós começamos a fazer isso. Toda semana nós íamos para o atendimento daquele rapaz. Passados mais ou menos uns 2 meses, nós tivemos uma surpresa. Quando nós entramos, ele estava desamarrado. A mãe não cabia em si de feliz. A gente olhava para ele e via que ele era doente mental, ele tinha um retardo, ele tinha uma dificuldade que continuava, mas algo havia saído dele. Aquela animosidade, aquele ar feroz, aquela agressividade, aquela raiva, aquela cólera, tinha saído. Paralelamente, no centro espírita, ficamos sabendo que enquanto nós estávamos atendendo lá, um grupo de médiuns recebia os espíritos que estavam na volta dele. E esses espíritos diziam, ele numa outra vida foi um tirano, nos levou ao suicídio, nos levou ao extermínio das nossas famílias, nós vamos nos vingar. E eram aqueles espíritos que vinham para a volta dele e deixavam ele completamente irado. À medida que ele foi sendo atendido, e os espíritos sendo atendidos no centro espírita, à medida que eles foram sendo doutrinados, eles foram se afastando. E à medida que foram se afastando, o paciente foi se acalmando. Naquele momento, em torno de 14, 15 anos de idade, eu decidi, eu vou fazer medicina. E dentro da medicina eu quero exercer a psiquiatria, porque com certeza, se nós incluirmos espiritualidade no atendimento dos pacientes, os pacientes vão melhorar mais. E qual não é a nossa experiência? A nossa e de todos os profissionais da saúde que estão fazendo isso. As pessoas que têm um atendimento espiritual, elas melhoram mais rápido. Elas têm resultados em relação à saúde muito mais satisfatórios. O tempo de internação é muito menor, a taxa de medicação é muito menor. Vejam, nós não estamos dizendo que a doutrina espírita veio substituir a medicina. Os tratamentos são válidos, mas todos nós sabemos que muitas vezes a pessoa está tomando uma medicação há muito tempo e ela não consegue resultados satisfatórios. Mas quando nós associamos o atendimento espiritual a esse tratamento médico, a esse tratamento psicológico, alavanca aquele tratamento. Como? Porque existem fatores espirituais que estão associados.
Então existe um impacto da espiritualidade na saúde, tema da nossa palestra. Por isso esse assunto. Porque é urgente que a gente dê atenção para isso. Não é preciso ser médico. Não é preciso ser psicólogo. Vocês. Nós temos que orar mais. Tem que frequentar o centro espírita, a sua igreja, o seu templo evangélico, mas com fervor. Não para negociar com Deus, como muita gente faz. A gente vê muita gente indo para determinados lugares para resolver o problema do emprego, para que o marido pare de beber, problemas materiais. A gente não deve procurar Deus para isso. Tem que procurar Deus para ser uma pessoa melhor. Para poder ter a nossa saúde espiritual à disposição dos espíritos superiores para a gente poder fazer bem para os outros. E não para tirar vantagens pessoais. A gente ouve absurdos nos dias de hoje, muitas vezes, em alguns lugares muito cheios de pessoas, dizendo, deem dinheiro porque Jesus vai ajudar. Como se Jesus precisasse de dinheiro. Como se Jesus tivesse vindo ao mundo para negociar a sua mensagem. Não. O Espiritismo nos traz, conforme o próprio Cristo anunciou, a sua mensagem genuína, nos dizendo que nós temos que nos melhorar como pessoas. Nós temos que nos cuidar mais. Temos que nos relacionar bem uns com os outros. Temos que invejar menos os outros, agredir menos os outros. Temos que sermos mais recíprocos, mais empáticos, mais simpáticos com as pessoas. Precisamos exercer espiritualidade. Ainda ontem, hoje de manhã eu estava caminhando, agora a Livramento está muito bonita, com Rivera também, com lugares bonitos, tem o cassino novo, aqui a gente está vendo que está crescendo, mas tem que tomar um certo cuidado com isso, porque se a pessoa entrar lá para dentro e ficar fazendo só isso, ela adoece, isso é doença. Ela vai tentar preencher um vazio existencial jogando. E ela nunca vai se sentir feliz. Então é preciso equilibrar essas práticas materiais com práticas espirituais. Vai fazer compra no free shop. Mas depois vai fazer uma oração no centro espírita, fazer alguma coisa boa para alguém. Colocar equilíbrio na sua vida. Porque isso vai melhorar a vida dela e a psicosfera do local. Porque senão os próprios ambientes, as próprias cidades acabam ficando pesadas, acabam ficando materialistas, acabam ficando densas e sujeitas a todas as consequências que uma vida materialista acaba gerando na vida das pessoas. Então há um impacto da espiritualidade na nossa saúde. Mas também precisamos falar o seguinte: todas as vezes que nós nos voltamos para nos melhorar, para buscar ajuda, para sairmos de um tipo de vida e melhorarmos em relação à qualidade da nossa vida mental e espiritual, nem sempre o primeiro resultado daquilo é um resultado satisfatório. Chico Xavier dizia que o pior momento da nossa vida é o momento de melhorar. Por quê? Porque quando nós resolvemos mudar para melhor, tudo acontece para que a gente não consiga. Para que a gente fique onde a gente está. Tem bastante gente aqui, mas vocês vão encontrar pessoas que vão dizer para vocês assim, ó: eu estava pronto para ir, mas na hora surgiu um telefonema, uma visita, um filho brigou em casa, acabou não vindo. Ou esqueceu. A pessoa está pronta para ir para um centro espírita, porque ela sabe que está precisando receber o passe, melhorar o seu estado vibratório. Naquele dia, acontece uma coisa inesperada. Na semana seguinte, acontece de novo. Na terceira semana, acontece de novo, a pessoa desiste. Aí a gente vai perguntar para a pessoa: o que aconteceu? Eu não sei, sempre acontece alguma coisa, eu não consigo ir. Todas as vezes que a gente está procurando melhorar, vão acontecer coisas para que a gente não melhore.
Porque a melhora verdadeira precisa de um teste de qualidade. A primeira reação, o primeiro impacto da espiritualidade na nossa vida não é a paz, é o conflito. Por isso veio Jesus e nos disse, à sua época, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Jesus diz isso no capítulo A Estranha Moral. Allan Kardec estuda essa parte. Aonde houver 2 ou mais reunidos numa casa, um estará contra outro, 5, 3 estarão contra 2, 2 contra 3. E estará estabelecida a divisão. Que espada é essa que Jesus fala que nós temos que ter? A espada da luta interior. Por que é o conflito? Porque se a pessoa ela bebe e ela quiser melhorar, ela vai ter que parar de beber. Ela vai ficar bem da noite para o dia? Não, ela vai fazer abstinência. Ela vai sentir falta do álcool. Ela vai ter obsessores que vão ficar na volta dela fazendo com que ela volte para usar a bebida novamente. Ela vai ser um tormento, ela vai piorar. Ela vai se sentir muito mal num primeiro momento. O que ela precisa fazer? Ela precisa resistir. E precisa persistir. Porque a segunda resposta é a sua melhor. Mas ela precisa vencer essa primeira etapa. Aí ela começa a melhorar. O que ela precisa fazer? Estabilizar a melhora. Porque muitas vezes a pessoa começa a melhorar e desiste. Acontece muito com os pacientes quando se tratam, né? A pessoa busca um atendimento para depressão, começa a fazer um tratamento, melhora, 2 meses, para de tomar medicação, não vai mais e piora de novo. Mas eu achei que eu estava bem já. Não, estava melhorando. A melhora verdadeira, ela leva mais tempo. E a nossa estabilidade emocional e espiritual demora mais tempo ainda. Às vezes demora uma vida inteira. Quando a gente pensa que nós já estamos equilibrados, acontece alguma coisa que mostra que a gente não é essa coisa toda ainda. Então diz Jesus, orai e vigiai. A gente faz isso certinho, né? Ele dizia, orar por todos e vigiar os próprios pensamentos. O que a gente faz? Nós oramos por nós e vigiamos a vida dos outros. Né? Ficamos na janela, olhando, olha, o fulano saiu, onde está o vizinho, o que ele está fazendo, qual é a vítima, a bola da vez, que a gente tem que falar. Então, a vigilância que Jesus se referia é esse cuidado que a gente tem que ter na permanência dessa atitude mental superior. Porque depois de estabilizar, ainda tem uma outra etapa. O firme propósito de não recuar. Não recuar, não voltar, não dar chance para aquilo retornar para a vida da pessoa. Quanta gente, depois que já está fora de um vício, resolve acender um cigarrinho. Mas é só um. E aí fuma uma carteira e volta rapidamente para o vício. Por quê? Porque existe uma rede neural que já está pronta no cérebro. Ele fumou durante 10 anos, então está pronto. Se ele acender 1 ou 2, aquela rede acende de novo, como se ele estivesse lá atrás. E ele volta a fumar com a mesma intensidade, não é assim? Ou a bebida é assim? E os vícios morais é assim também. É por isso que na atitude de nos melhorarmos emocionalmente, espiritualmente na nossa vida, é muito importante que a gente faça alguma coisa de objetivo. Para que a gente tenha condições de responder pelas nossas próprias circunstâncias da nossa existência. A responsabilidade pela própria vida. E efetivamente vivermos numa realidade melhor. Estabelecermos que a espiritualidade é algo inerente e que deve constituir a nossa rotina. Lembrem-se que nós não temos tempo, mas nós temos que ter tempo para a espiritualidade. Porque nós estamos aqui nessa vida para nos aperfeiçoarmos espiritualmente. A nossa vida definitiva não é aqui.
Por mais que a gente viva mais de 100 anos, um dia nós vamos voltar para o lugar da onde nós viemos. Tomara que a gente volte para um lugar melhor. Plano espiritual. Que a gente tenha merecimento para ir para um plano de luzes. Nós somos verdadeiros viajantes nessa etapa que aqui nos encontramos. Quando a gente faz uma viagem, a gente leva pouca bagagem. Porque ali não é a nossa casa. Quando a gente vai em turismo para algum lugar, a gente leva a roupa suficiente para viver e passar o tempo que a gente está lá. Assim é a nossa vida na Terra. Daí não termos que juntarmos coisas aqui. Porque todas as nossas coisas que nós juntarmos aqui não são nossas coisas. Elas vão ficar todas aqui, inclusive o nosso corpo. Nem o nosso corpo é nosso. Ele também nos é emprestado. Então, os investimentos espirituais, eles são fundamentais. Seja para a saúde física e da vida no planeta, no momento que nós estamos, seja para a nossa vida espiritual no que tange ao nosso futuro, à nossa perspectiva, aquilo que nós viemos fazer aqui na vida física. Todos nós que estamos aqui hoje, nós estamos cercados de companhias espirituais. Temos familiares nossos que já passaram para o plano espiritual. Temos espíritos protetores que nós nos encontramos muitas vezes durante o sono. São aqueles que nos orientam. E são esses mesmos que fizeram de tudo para que a gente estivesse aqui hoje. E que estão torcendo para que a gente continue não apenas na palestra, mas depois daqui fazendo alguma coisa por nós nesse sentido. Porque eles sabem, já estando do lado de lá, da importância dessas coisas que nós estamos falando. E esse despertar de consciência, cada vez é mais necessário, porque nós vivemos num mundo que nos embriaga. Nós temos muitas ocupações, muitas obrigações, muitas coisas que nos chamam. E vocês devem sentir isso, como eu sinto, o tempo passa muito rápido. Quando a gente vê, já passou o tempo. E a gente não encontra tempo para fazer as coisas boas, para fazer as coisas úteis. Não adianta chegar depois e dizer, mas eu não sabia, eu não tinha ideia de que a vida tinha essa finalidade, o do nosso crescimento espiritual. Como diz a metáfora, 2 bebês dentro do útero. Porque essa metáfora fala do indivíduo materialista que diz que a vida é isso aqui apenas. Provavelmente não deve ter nada depois da morte, porque nunca ninguém voltou para nos dizer como é que é do outro lado. Essa coisa do nunca ninguém voltou, a gente chega a achar graça, porque quando a gente olha a obra do Chico Xavier, com mais de 400 livros editados, com mais de 40 milhões de obras vendidas, com os autores dos mais diversos desencarnados nos dando notícia da espiritualidade, a gente acha quase um escárnio dizer que nunca ninguém voltou. Mas 2 bebês dentro do útero, conversando, figuradamente, óbvio, um dizendo para o outro assim, tu acredita em vida depois do nascimento? E ele diz assim, eu acredito que depois do parto deve ter vida, sim. A gente deve sair para um lugar onde deve ser mais claro que aqui e que tenha mais espaço que aqui. Aí ele diz, mas isso é ridículo. A vida é só aqui dentro. Com certeza, tudo que existe está aqui dentro. O que pode ter de vida depois? Eu não sei, mas eu acho que deve ser uma vida em que a gente pode se alimentar com a própria boca, caminhar com os próprios pés. Não, isso não. Como que vai se alimentar com a própria boca? Vai caminhar como? Não tem espaço. Que espaço é esse que vai ter para caminhar? E se alimentar com a boca? Não, a gente se alimenta pelo cordão umbilical. Tudo que a gente recebe é através do cordão umbilical. E mesmo que a gente caminhasse, o cordão umbilical é muito curto, não dá espaço para caminhar. Mas eu acho que deve ter vida depois do nascimento, sim. E depois a gente deve ter a possibilidade de conhecer a mãe da gente. Mãe? Tu acredita que a gente tem a mãe? Eu nunca vi mãe nenhuma. Como é que pode existir uma coisa que a gente nunca viu?
E além do mais, nunca ninguém voltou lá do outro lado para dizer como é que era. Mas eu acredito que exista uma mãe. Porque se tu ficar em silêncio, quietinho, muitas vezes tu vai ouvir uma voz cantando e preparando o nosso nascimento. Uma mão que não nos toca o corpo direto, mas que toca em cima da barriga e a gente sente aquele calor. Eu acredito sim que exista a vida depois do parto. É a nossa vida na Terra. A vida dentro da barriga é como se fosse a Terra, uma espécie de útero. Quando nós desencarnarmos, nós vamos sair para uma vida com mais liberdade, com mais espaços, e essa mãe é Deus. Muita gente diz assim, eu não acredito em Deus, nunca vi Deus. Não é preciso ver, é preciso sentir. É preciso estabelecer uma nova forma de comunicação. Quando nós viemos para a vida física, nós viemos para desenvolver uma tarefa de desenvolvimento espiritual. E estamos hoje tendo uma oportunidade, talvez a primeira de centenas de encarnações. Anotem isso, que a gente vai viver bastante. Porque provavelmente nas outras encarnações nós morremos todos aos 20, 30, 40 anos de idade. Pela primeira vez nós estamos vivendo chegando aos 70, 80. Nunca se chegou nessa... Há 50 anos atrás já não se vivia isso. Então, portanto, nós nunca vivemos até essa idade. A pessoa que chega aos 80 anos, que chega aos 90 anos, é uma bênção. Que ninguém se envergonhe de ter 80 anos, é uma bênção. Poder chegar e ter uma família, poder ter uma espiritualidade, poder estar aqui hoje assistindo, é uma bênção. Com todas as vicissitudes da idade, com todas as dificuldades que uma vida física acarreta. Como dizem os espíritos, será de curta duração. Porque se for bem aproveitada, um dia nós retornaremos para o lugar aonde as dores da terra, aonde os sofrimentos, aonde as vicissitudes não encontram guarida. E o nosso compromisso é em aprendermos a desenvolver os valores que aquele meigo nazareno nos ensinou há mais de 2000 anos. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, desenvolvermos uma capacidade de nos amarmos uns aos outros, de nos relacionarmos satisfatoriamente, não acumularmos mágoas, nos desfazermos dos nossos ressentimentos que geram úlceras, que geram infarto no miocárdio, que geram acidentes vasculares, que geram depressões, transtorno obsessivo compulsivo. Não vale a pena. Dizia Jesus, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, porque ele sabia que no momento que a gente fica brigado com alguém, nós estacionamos a nossa evolução. E por mais que a gente esqueça o que aconteceu, o coração não esquecendo, faz a pessoa somatizar, através de doenças e enfermidades, aquelas problemáticas que ficaram gravadas nas suas células. Portanto, ele tinha a razão quando ele dizia, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Ele estava dando uma receita de psicologia moderna. Ele estava dando uma receita médica de saúde. Quando ele dizia, não perdoa 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ele não estava dizendo que o perdão seria bom para os outros, ele estava dizendo que o perdão é bom para o que perdoa. Porque a pessoa que perdoa mais, adoece menos, vive mais feliz, tem uma vida mais leve, não fica sempre pensando no que aconteceu, vivendo no passado, tem condições de viver no presente. Aprendendo a entender a mensagem do que Jesus nos disse, nós temos um compêndio de medicina e de saúde e de psicologia moderna. Porque a mensagem de Jesus no Evangelho é um repositório de sabedoria. E por isso, quando nós vamos nos preparando para levarmos a nossa vida de uma forma mais satisfatória, a Ele nós nos recorremos. Dele nós nos lembramos. Porque provavelmente de um plano superior, Ele espera as nossas atitudes de melhoria, de nos transformarmos em pessoas melhores,
capazes de trazer coisas boas para o mundo e nos relacionarmos efetivamente com o nosso semelhante de uma forma que possa modificar os panoramas de tristeza que ainda existem nesse planeta, nessa época de transição, nessa época de mudança e de tantas coisas boas que já estão acontecendo. Madre Teresa de Calcutá nos deixa uma mensagem muito linda, nos dizendo que nós precisamos, cada vez mais, modificando a nossa maneira de viver os nossos relacionamentos, estabelecer um vínculo com os outros, de forma que nos libertemos desses atavismos primitivos da nossa animalidade, das nossas condições inferiores. E ela diz: às vezes as pessoas são ilógicas, egoístas e interesseiras. Perdoe-as mesmo assim. Se você é gentil, os outros poderão acusá-lo de egoísta, de falso. Seja gentil mesmo assim. Se você é um vencedor, você terá alguns falsos amigos e muitos inimigos verdadeiros. Vença mesmo assim. Se você é honesto, se você é franco, alguém pode lhe enganar. Seja honesto mesmo assim. O que você demorou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa mesmo assim. Se você tem paz, se você é feliz, as pessoas poderão ter inveja de você. Seja feliz mesmo assim. Dê ao mundo o melhor de você. Porém, isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você mesmo assim. E veja você, que ao final das contas, é entre você e Deus. Nunca foi entre você e as outras pessoas. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Queridos irmãos, companheiros do Ideal Espírita, senhores e senhoras, agradecemos muito ao nosso amado Pai por esse momento de que nos proporcionou de esclarecimento, de alegria. Ao nosso companheiro Sérgio Lopes, que nos trouxe grandes conhecimentos, enriquecendo-nos. Somos muito agradecidos. Agradecemos também a toda a mídia falada, escrita, a todas as casas que de uma forma ou outra colaboraram para que esse evento se realizasse. Rogamos a todos uma boa noite, desejamos que retorne uma vez mais a seus lares, com as bênçãos do nosso amado Pai, que Ele nos ampare e nos proteja sempre. Muito obrigada a todos, até uma próxima oportunidade.